Borda da Mata sempre foi uma cidade tranquila, dessas onde todo mundo se conhece, onde as histórias correm mais rápido que qualquer jornal e onde acontecimentos estranhos dificilmente passam desapercebidos. Justamente por isso, quando algo começa a fugir do normal, o impacto é muito maior, porque não há anonimato, não há distância emocional. Foi nesse tipo de lugar que surgiu uma das histórias mais perturbadoras já registradas no interior de Minas Gerais, um caso que até hoje é lembrado em voz baixa e quase nunca com detalhes completos. Tudo começou em uma fazenda afastada da cidade, conhecida como Ponte de Pedra, onde uma família passou a viver dias e noites com medo crescente. No início, nada parecia sobrenatural. Eram barulhos estranhos durante a madrugada, objetos fora do lugar, portas que pareciam se mover sozinhas, e uma sensação constante de que a casa nunca estava realmente vazia. Em cidades do interior, esse tipo de coisa costuma ser explicado como vento, madeira velha ou imaginação, mas o problema é que os acontecimentos começaram a se repetir com uma frequência impossível de ignorar. A situação ficou mais grave quando a filha do casal, ainda adolescente, começou a relatar coisas que ninguém mais via, mas que todos sentiam. Ela dizia que alguém observava durante a noite, que acordava com a sensação de estar sendo chamada pelo nome e que em alguns momentos viu uma figura parada no quarto, sem se mexer, apenas olhando. O mais perturbador é que a menina não gritava, não entrava em pânico imediato, mas ficava paralisada, como se estivesse diante de algo que não conseguia compreender. Com o passar dos dias, essa presença passou a se manifestar mais direto. A menina começou a apresentar mudanças bruscas de comportamento, alternando momentos de lucidez com episódios de medo externo, falas desconexas e crises que assustavam toda a família. Em determinados momentos, segundo relatos preservados pela memória local, ela dizia ouvir uma voz que não vinha de lugar nenhum específico, uma voz que se apresentava com um nome simples demais para algo que parecia tão errado, Chiquinho. O nome por si só causava estranhamento. Não era um nome demoníaco clássico, não soava grandioso ou simbólico, e talvez, exatamente por isso, tenha causado ainda mais medo. A entidade não se apresentava como algo distante ou abstrato, mas como algo próximo, quase íntimo, como se já fizesse parte daquele lugar. Em um dos episódios mais marcantes, a menina teria relatado que a figura se aproximou e disse que estava ali para buscá-la, como se aquele encontro já tivesse sido combinado há muito tempo. Desesperada, a família começou a procurar ajuda religiosa. O padre da cidade, ao ouvir os relatos, decidiu visitar a fazenda e realizar uma bênção simples, algo comum para a época. Durante a visita, o ambiente parecia pesado, o silêncio era desconfortável, e até pessoas acostumadas com os rituais religiosos disseram sentir algo diferente ali. A bênção trouxe um alívio temporário, mas durou pouco. Pouco tempo depois, os fenômenos retornaram, desta vez mais intensos, como se a presença tivesse sido provocada. A situação se tornou insustentável quando a entidade passou a se manifestar de forma mais agressiva, com insultos, risadas e provocações direcionadas a símbolos religiosos da casa. Relatos dizem que objetos eram arremessados, que orações eram interrompidas por vozes e que a menina demonstrava uma força incomum durante as crises. Nesse ponto, não era mais possível tratar aquilo como algo isolado psicológico. A comunidade começou a comentar, vizinhos se aproximaram e o medo deixou de ser apenas da família. Foi então que se decidiu por algo mais sério, um exorcismo formal. Na madrugada marcada, padres, religiosos e algumas autoridades locais se reuniram na fazenda. Ninguém sabia exatamente o que esperar, mas todos tinham consciência de que estava lidando com algo fora do comum. O ritual começou de forma contida, com orações, leituras e invocações, mas rapidamente a entidade reagiu, respondendo às palavras dos padres com insultos, zombarias e ameaças. Testemunhas relataram que em determinados momentos a voz que saía da menina já não parecia com a dela, assumindo um tom mais grave e hostil, falando coisas que ela não teria como saber e desafiando diretamente os religiosos presentes. Quando o crucifixo foi aproximado, a reação foi imediata e violenta, com gritos tão intensos que as pessoas ao lado de fora da casa afirmaram ter ouvido claramente. Esse grito, segundo moradores mais antigos,
Foi algo que nunca mais saiu da memória de quem presenciou. O exorcismo durou horas, atravessando a madrugada, até que, aos poucos, a resistência começou a diminuir. A entidade ainda, se identificando como Chiquinho, teria feito uma última ameaça, dizendo que aquele não era o fim e que retornaria em outro momento. Após isso, a menina entrou em um estado de exaustão profunda, como se tivesse sido drenada. E finalmente, o silêncio tomou conta da casa. Depois do ritual, os fenômenos cessaram. A família conseguiu retomar a rotina. A menina se recuperou gradualmente e a fazenda voltou a parecer apenas um lugar comum. Mas a história não terminou ali. O que ficou foi o impacto, o medo coletivo, a certeza, para muitos, de que algo realmente aconteceu naquela casa. Até hoje, moradores mais antigos evitam tratar do caso como lenda, sempre reforçando que aquilo não foi invenção, nem exagero, mas algo vivido por pessoas reais em um lugar real. O nome Chiquinho nunca mais foi esquecido em Borda da Mata. Ele passou a ser citado com cautela, quase como se mencioná-lo fosse uma forma de chamar atenção indesejada. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão perturbadora. Não é apenas o que aconteceu, mas a forma como ela permanece viva na memória coletiva, atravessando décadas sem nunca ser completamente explicada. Se você já ouviu essa história de alguém da região, se conhece detalhes que não costumam ser contados, ou se viveu algo parecido na sua cidade, deixe seus relatos nos comentários. Histórias como essas sobrevivem porque alguém decidiu falar sobre elas. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para continuar acompanhando os relatos reais que o tempo tentou apagar, mas nunca conseguiu.